Uma jovem de 17 anos que encontrou na ilustração um jeito de se expressar. Sejam muito bem-vindos ao Polencast, o podcast onde espalhamos a literatura pelos quatro ventos. Pietra Capasso, que prazer ter você aqui. Como você tá? Eu tô ótima, obrigada por perguntar. Tô muito feliz de estar aqui, né? É um projeto que eu vim acompanhando e tô muito feliz, gente. Fico feliz. A gente já fez o nosso chazinho, foi a sua escolha no chá ou café. E enquanto eu sirvo aqui pra gente, eu gostaria de te dar o seu kitzinho Hit. Oh, meu Deus. Como você é uma maravilhosa ilustradora, é um estojinho e dentro tem um guarda-chaves que a gente fez, que é um negocinho pra você colocar suas chavinhas ou outras coisas. Amarelo, gente. Ela me conhece muito bem, hein? Estou colocando aqui um chazinho para nós. Muito obrigada. Se você quiser mel, temos, e açúcar também temos. Então temos um pouco de tudo. Ai, tudo tão lindo. Tudo prontinho, esperando você. Antes da gente começar nossa conversa, eu gostaria de apresentar para vocês o maravilhoso livro que estaremos conversando sobre hoje. Projeto de Pietra Capasso. Esse livro daqui é A Estrela do Palhaço. Um livro que se passa em um círculo. É um livro infantil muito lindo, maravilhosamente ilustrado por essa pessoa maravilhosa. Hoje vamos explorar o gênio criativo por trás desse maravilhoso livro. E é claro, como vocês já conhecem o podcast, nesse segundo episódio vamos seguir a mesma métrica do anterior. Então nosso podcast será dividido em 4 partes. Sendo a primeira delas nomeada pelo Vento Boreas, que é o Vento Norte, para um jogo rápido. Esse jogo eu vou falar pra você uma palavra e você vai me falar o que você sente com ela, o que essa palavra te traz. Rápido assim? Rápido. Mas a gente já vai se estender. Mas se você quiser, se alguma delas te inspirar, fique à vontade para falar. Ok. Gostei. Perfeito. A primeira é cor. Cor. Possibilidades. Possibilidades. Imaginação. Verdade. Infância. Memórias. Sombra. Sombras. Camadas. Camadas. Luz. Alegria. Vida. Destino. Espera. Literatura. Imaginação. Adorei! Muito bem, adoro fazer esse jogo. É sempre muito divertido. Muito bom se soltar um pouquinho antes da gente começar nossa conversa. Então vamos para a segunda parte do nosso podcast. Zéfiro, o Vento Oeste, vai nos guiar nessa conversa suave sobre você. Então vamos lá. Pode se apresentar rapidinho para o nosso público antes da gente começar as perguntas mais específicas? Ok. Oi, gente. Meu nome é Pietra Capasso. Eu tenho 17 anos. Eu ilustrei esse livro maravilhoso junto com a Carla e também foi um projeto com o Gira Gira, a Ju também, o Hit, tudo isso. Eu tô no começo da minha jornada profissional, mais para essa parte artística, que eu gosto bastante de arte, eu gosto bastante de cores, de imaginação, sempre gostei muito. Vou saber mais sobre você durante essa conversa. O que te levou a chegar à ilustração como forma de expressão? Eu sempre gostei, na infância, de... Assim, eu não era tanto de leitura, mas eu gostava de abrir os livros e ficar passando aqueles desenhos, né? Eles me ajudavam a construir histórias na minha cabeça ou fazer qualquer coisa que envolvesse a imaginação. Então, essas pinturas me ajudavam muito nisso. E eu comecei mais ou menos na ilustração por olhar pra arte e falar, nossa, eu gosto disso, mas eu não sei se eu quero isso profissionalmente. Então eu falei, vi esse projeto e falei, cara, eu vou me entregar 100% quero me entregar e quero ver se eu realmente gosto disso. E durante esse projeto, eu vivi muita coisa, porque era um projeto voltado para crianças, então eu tinha que olhar um pouco para esse lado da minha infância. Eu também tinha que olhar o presente e falar, trabalhar com isso é legal, eu gosto disso. Então, assim, foi um primeiro projeto muito revelador e me mostrou muita coisa.
Foi ótimo para me conhecer também e foi muito gostoso esse projeto. Fico muito feliz que você se sinta assim. Eu gostaria de te perguntar se você tem alguma influência artística, alguém que você te inspire. Influência artística, assim, eu não acho que tem uma pessoa só. Perfeito. Eu acho que ao longo da jornada foram coisas se encaixando e foram fazendo sentido. Então, por exemplo, estudar a história da arte foi algo que eu me encontrei muito naquilo, porque eu já gostava de arte, de história, perdão. Sei lá, encontrei o Monet, tô vendo um quadro dele ali. Eu vi como ele usa as cores e como tem tantas possibilidades de você utilizar as cores. Então eu falei, nossa, eu gosto disso. Foi uma coisa se encaixando. Por exemplo, na minha infância, minha referência de arte era meu irmão. Ele desenha. Só que ele tinha preguiça de pintar os desenhos. Então quem pintava o desenho era eu, porque eu gostava de cor. Então foi se encaixando aos poucos as coisas. Muito interessante. Uma coisa que muitas pessoas têm dúvida é sobre estilo de ilustração. Como você se encontrou no seu estilo? Meu estilo? Eu acho que agora eu não tenho um estilo próprio, um só. Eu acho que eu ainda tenho coisa para estudar e descobrir, até encontrar um que eu olho e falo, nossa, 100%. Mas é questão de você ir tentando. Então eu tento um material diferente ali, eu tento um tipo de traço ali e vou encaixando. Eu encontrei a aquarela, que foi atualmente algo que eu me identifico muito, pela essa liberdade. Então, tanto que o livro todo ele é feito de aquarela. Ele também tem giz, pastel, para fazer a finalização, mas principalmente era a questão da aquarela de ser solta, de eu poder ter maior liberdade. Quando você pegou esse livro pela primeira vez, você pode contar um pouquinho pra gente como foi o processo criativo? Porque é uma coisa bem complicada até a gente encontrar como mostrar aquela história no papel. Sim, né? É um livro infantil para um público infantil, então tinha que ter um cuidado diferente de um livro, sei lá, adulto. Foi buscando referência de circo, estudando bastante sobre essa área, né? Pegando bastante referência de filme. Eu comecei a reassistir, escutar música também. A gente ficou escutando música muitas músicas. Bastante. E aí, foi tentando, né? Eu pegava um papel e falava assim, não, já peguei referência, vou começar a rascunhar. E eu começava a rascunhar e eu falava, isso é legal. E uma coisa que eu fazia bastante, eu fazia um rascunho bem duvidoso, bem feio assim. Chegava na minha irmã e falava assim, o que você vê aqui? Ela olhava pra mim e falava, acho isso e isso. E eu falava, então tudo bem. Então foi um pouco isso, porque ela é uma criança, então é pro público da idade dela, então tinha esse olhar também. É muito interessante isso, buscar no olhar infantil transmitir um pouquinho, né? Porque querendo ou não, as crianças elas enxergam coisas que a gente nunca imaginaria enxergar. Com certeza. E isso vai tanto pro bom quanto pro ruim. Porque quando a gente quer fazer uma coisa voltada para algum sentido, às vezes as crianças enxergam outra coisa. Mas é muito interessante isso, de como cada um enxerga. Sim. Foi um projeto bem legal com isso, porque eu tenho uma ilustração aqui que eu fiz uma forma meio abstrata, que era... eu não sei se eu posso... Pode falar um pouquinho. Vai ter meio que o público do circo e eu fiz uma forma meio abstrata. E eu cheguei na minha irmã e falei, o que você vê? Quando eu mostrei só com o lápis pra ela falou que era luz. Tipo, luzinhas em volta de um palco. E quando eu pintei ele, mostrei já pronto, ela falou, é o palco, as pessoas que estão assistindo o palhaço. E aí eu já fiquei, então deu pra entender. Perfeito, realmente. É um projeto muito grande e, como você mesma disse, foi o seu primeiro projeto dentro desse mundo. Quais foram as maiores dificuldades que você sentiu durante esse projeto? Trazer esse olhar da criança é algo que você tem que resgatar um pouco do passado. Então, às vezes eu achava uma coisa muito bonita, mas às vezes no olhar da criança não faz sentido, não dá pra entender. A gente tem que pensar com o olhar dessa criança. Então, tentar trazer isso no papel foi um desafio. Eu acho que também... acho que as cores eu não tive tanta dificuldade, mas esse desenho que dê pra entender mais ou menos o que a gente quis passar. Também algumas ilustrações que não tem rosto e justamente o foco, o público-alvo é as crianças. Então, para elas, aquilo faz sentido. Então, acho que essa tradução, mais ou menos, foi a parte que eu achei mais difícil. Perfeito.
Uma coisa aqui que não é exatamente sobre o livro, mas falando um pouco sobre um dos seus trabalhos passados. A gente já fez alguns trabalhos juntas e eu acho que, olhando os outros trabalhos que a gente já fez, a gente fez 2 trabalhos de curta-metragem juntos antes desse projeto, desse livro, e eu vejo como isso evoluiu. O que você sente enquanto é isso? Gente, a gente fez isso faz 2 anos, o primeiro. O primeiro faz 2 e o segundo faz 1. Ficou bonitinho, um por ano. É tanta coisa, porque foi um projeto da escola, um trabalho da escola que se transformou em algo grande. E aí, no ano seguinte, a gente teve a oportunidade de resgatar esse trabalho, o primeiro, né? Resgatar ele, trazer com outro olhar. E foi uma evolução tanto de minha quanto sua. Porque Com certeza. evolução de traço de desenho, tem a evolução também da edição, que foi esse comecinho. E as coisas foram aos poucos encaixando. A gente foi fazendo temática nesse curta-metragem relacionada a vida escolar, principalmente. A gente tava vendo, vida escolar. E foi evoluindo, foi muito lindo esse processo, porque a gente passou junta e foi uma evolução das duas. E aí vem a Hit, depois de tudo isso, e encaixou direitinho. Encaixou perfeitamente. Quando eu tava colocando os últimos detalhes nesse livro, eu tava pensando nisso, né? Que no primeiro ano a gente fez um curta-metragem e eu editei. Horrível. Minha edição tá... Dá um desconto. Dá um desconto, com certeza. No segundo ano a gente fez outra curta-metragem e tava melhor. Os desenhos estavam mais fluidos. A edição estava bem mais fluida. Tá. A trilha sonora estava ótima. A trilha sonora estava ótima. É verdade, né? Porque o primeiro quase não teve trilha sonora. Tadinho do primeiro. Mas é evolução. E aí, quando eu tava fazendo esse terceiro, eu falei, olha o caminho que a gente trilhou e aonde a gente conseguiu chegar. Eu fiquei muito feliz com isso. Também. Você teve algum mentor ou alguém que te inspirou no mundo da ilustração? Eu acho que nesse projeto foi uma ajuda das duas. Tanto a Júlia como a Carla. Que virá aqui. Eu não sei qual que vai ser a ordem que os episódios vão sair, mas a autora da Estrela do Palhaço estará aqui em breve. Então, foi um incentivo, porque era um começo tanto de um projeto que eu nunca fiz, como entender se eu gostava disso ou não, se eu queria trabalhar com arte ou não. Então, foi uma ajuda muito maravilhosa. Eu fiquei muito feliz, porque às vezes vinha algumas incertezas e a gente ficava conversando. Você acha disso? Não sei o quê. E se encaixava as coisas. E eu fiquei muito feliz com isso. Foi minhas duas grandes mentoras. Acho que na questão de ilustração não teve. Foi como eu falei, foram coisas que foram se encaixando ao longo da história e que hoje fazem muito sentido juntas. Realmente. Nesse projeto a gente se apoiou muito, porque vocês não sabem, mas esse daqui foi o primeiro projeto a sair do papel dentro da RID. Ele não vai ser o primeiro a ser publicado, mas ele foi o primeiro a ser começado. Uhum. Então foi muito bom, porque a gente foi de mão dada, trilhando o caminho que era que foi bem difícil, porque foi o primeiro passo ali dentro desse mundo. Uhum. Então é muito bom. Vamos então seguir para o próximo tópico. O vento euro, que é o vento leste, e vai nos mostrar um pouquinho sobre o trabalho e mergulhar um pouquinho mais no livro. A gente já falou um pouco como foi trabalhar na Estrela do Palhaço. Mas como você acha que ficou o trabalho no fim de toda essa jornada? Olha, ao longo do trabalho, novamente, teve a questão da cobrança. Mas eu acho que as coisas foram... Teve muito retrabalho. E foi fazendo muito retrabalho para fazer mais sentido na questão das músicas, fazer mais sentido na questão das páginas e a história no fim se encaixar. Eu acho que eu estou satisfeita. Estou bem feliz, estou bem orgulhosa com esse projeto. A gente está desde 2023 com ele. Desde 2023. Tem aí um tempinho. A gente foi fazendo, aí ao longo da jornada foi mudando algumas coisas e no fim deu tudo certo. Eu tô bem feliz, eu tô bem ansiosa para ver a reação, principalmente das crianças, principalmente mesmo. Eu quero muito ver uma criança além daquilo e o que ela vai sentir olhando aquelas ilustrações. Você falou um pouquinho sobre algumas ilustrações não terem rosto, né? E serem mais o gestual mesmo. O que você quis transmitir nas ilustrações? Você sabe, qual foi as principais emoções que foram ali mais desafiadoras de transmitir? Bom, foi uma ajuda junto com a Carla, que deu essa ideia maravilhosa,
sobre não colocar rosto nos personagens para justamente a criança olhar para aquilo e se ver dentro da história. Não ser mais ou menos uma história qualquer que ela viu, mas algo que a criança vai se olhar e vai poder aprender alguma coisa, porque tem aprendizado nessa história, não é só para divertir. No fim vai ter um aprendizado. Então eu utilizei as cores para isso. Então, primordialmente são o amarelo, o azul e o vermelho, que tá aqui na capa. E ao longo do livro vai mantendo esse padrão. Então, por exemplo, quando tem emoções mais tristes, eu utilizo mais tons azuis, algo mais frio. Quando tem alguma coisa que é alegre, que é uma emoção alegre, enfim, o amarelo. Quando alguma coisa mais incerteza ou alguma decisão difícil de ser tomada, então tem uma cena que envolve muita, não sei, uma cena meio difícil, assim, pra pessoa que tá passando por um momento de dificuldade, coloquei o vermelho, e isso vai seguindo o padrão. Então, por exemplo, quando é a mistura de um alegre com uma cena feliz e uma cena difícil, vem o amarelo com o vermelho, a janta com laranja. Então eu briguei muito com a utilização das cores, as misturas dela, mas também trabalhar bastante o gestual. Então, a questão por exemplo, uma bailarina e um palhaço. Então tem muito do público, tem muito do mostrar alguma apresentação. E eu acho que ao longo do livro eu trabalhei bastante isso. Eu tentei trabalhar, mas eu tô bem orgulhosa. Foi sim. É muito interessante como a gente vai passando as páginas e a gente vai vendo a mudança de cores. As páginas vão em um degradê, mudando de uma cor para outra, como mudam as nossas emoções. Sim. Então eu acho que realmente foi muito bem representado. Houve alguma ilustração específica que você gosta mais desse livro, que você olha para ela e te traz felicidade de ter feito isso? Sim. Olha, ao longo das jornadas eu fui meio que mudando. Então, assim, eu fazia, sei lá, a página 2, falava, ai, eu adorei essa ilustração, é a minha favorita. Aí chegava na página 10, eu gosto mais dessa. E aí foi chegando assim. Mas olhando assim de longe, eu acho que tem uma página que é a apresentação da bailarina com o palhaço, que tem um público em volta e tá bem colorido, porque tem as cores do circo, mas a maioria é bastante colorido, tem bem presente o amarelo, porque era algo de felicidade. Tenho também o palco vermelho, que eu sempre mantive o palco vermelho, porque como por exemplo, fazer uma apresentação é um negócio meio difícil, é uma decisão é uma ação meio incerteza, mas vamos lá. Então, o palco vermelho, e aí tá amarelo em volta deles, tem uma luzinha assim, eles estão cantando juntos, eu achei que ficou bem legal essa ilustração, e em volta tem o público bem coloridinho, assim, achei bem legal. O título, A Estrela do Palhaço, ele foi mudado em certa parte ali da história. Ele começou como A Bailarina e o Palhaço e mudou para Estrela do Palhaço. Qual a sua opinião sobre isso? Você gostou dessa mudança de título? Eu acho que faz bastante sentido, porque tem os personagens principais que são a bailarina e o palhaço, mas a estrela tem um significado subjetivo, né? Quando vocês lerem a história, vocês vão ver que vai ter a estrela vai ter um significado nessa história, então faz sentido, depois que você termina de ler o livro e ver o título, faz bastante sentido. E também para o público não ficar muito preso a dois personagens, ter uma história completa. E vamos para a terceira parte do nosso podcast, Noto, para finalizar, o vento sul, que traz nuvens, e com elas, novos tempos, para falar um pouquinho sobre o futuro. Vamos lá, como que as pessoas, você disse anteriormente, em especial as crianças, respondam a esse livro, às ilustrações, a esse trabalho completo? Eu espero que essa ilustração seja como a minha infância, quando eu vi os livros todos coloridos e falava, nossa, que mundo legal, eu vou criar uma história em cima dessa, ou eu vou fazer um desenho em cima dessa história. Eu quero muito que traga esse olhar das crianças de, nossa, que legal, esse mundo é muito divertido, é tudo tão colorido, e tudo faz tão sentido. As roupas, o cenário, é tudo tão lindo. Eu queria muito que as crianças olhassem para isso e tivessem a vontade de criar algo delas. Perfeito, muito bem. E antes da gente falar um pouquinho sobre como vocês podem ter acesso a esse maravilhoso livro, qual conselho você daria para jovens artistas que estão começando nesse mundo agora? Difícil essa pergunta, porque eu também sou uma jovem artista começando nesse mundo
Então, um pouco do que eu passei. Então, gente, tem bastante certeza, tenha certeza disso. Certeza é um negócio que vai estar sempre lá com você. Se isso tá, tanto se seu trabalho é bom ou se não é, tanto se você realmente gosta disso ou não gosta. Porque acho que na arte as pessoas olham muito como se fosse um hobby ou como se fosse um passatempo. E não é um passatempo, é um trabalho sério, um trabalho que tem muita dedicação, um trabalho que tem bastante dedicação realmente e demanda energia, porque sempre tá lidando com o lado criativo e tem desgaste também, e você tem que estar sempre estimulando essa cabeça. Um conselho que eu dou é para não desistir, não desista. Tem gente também que nem você nesse trabalho, seguindo uma caminhada diferente, mas seguindo um projeto parecido que envolva arte. Estudem bastante. Estudem história da arte. É muito bom. Eu acho que quando eu estava com muita dúvida se eu realmente gostava disso, eu começava a usar a história da arte inteira e eu falava, nossa, tantos artistas passaram por tantas dificuldades e eu sou mais um nessa linda linha cronológica. E ajuda bastante a buscar algo que você gosta na arte. Então, como se fosse um refúgio, seja o que for, um material, um estilo, uma forma de expressão, seja estudar teoria também ajuda. Acho que é isso. Vamos falar um pouquinho sobre como a gente pode acompanhar esse trabalho daqui para frente. Temos, é claro, o canal da Readwriter, o site readwriter.com, que eu vou deixar escrito, porque, né, é o nomezinho um pouquinho complicado, ou o nosso Instagram, read.writer, que vocês vão ver sobre esse projeto e todos os outros. Sobre o seu trabalho em específico, como é que a gente pode acompanhar. Então, gente, eu tô com um Instagram de arte, underline, fala? Cafaço com 2 S's. Eu comecei ele agora. Vai ter também as questões da HIT, o do livro também vai estar lá. E tem outras coisinhas também, se alguém quiser conversar comigo sobre arte, ou se tá na dúvida ainda, se quer seguir ou não essa carreira. Se quiser conversar comigo, eu tô lá, só manda mensagem, adorarei tirar as dúvidas de vocês e ajudar vocês nessa jornada. Então, eu acho que é isso. Muito obrigada para todo mundo que acompanhou até aqui e que um dos nossos grãos de pólen que soltamos aqui possam chegar até vocês aí em casa. Muito obrigada. Obrigada, gente. Beijo.